Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, em primeiro lugar quero destacar, senhor presidente, a forma com que mais uma vez esse parlamento enfrenta um problema tão grave do Rio de Janeiro. Mais uma vez, reafirmo aqui que essa legislatura ela tem sido capaz de, em braços dados com o Poder Executivo, e principalmente, senhor presidente, em sintonia com a população do Rio de Janeiro, nós temos tido a capacidade de enfrentar problemas graves dessa cidade e desse estado. Eu acho que está no imaginário de todas as pessoas, turistas, cidadãos do Rio de Janeiro, artistas, a importância daquele equipamento cultural que faz parte da história do Rio de Janeiro, é um símbolo da cultura da cidade e do estado do Rio de Janeiro, que está, pasmem, há uma década entregue à destruição, à depredação. Senhor presidente, eu fico muito satisfeito e quero saudar, parabenizar o gesto do deputado federal do PSL, o deputado Daniel Silveira, que junto comigo esteve há algumas semanas atrás no Canecão e lá constatamos uma cena absolutamente pavorosa. Ali dentro encontramos escombros do que foi um dia aquele tão importante equipamento da cultura do Rio de Janeiro e, por que não, do Brasil. Ali pudemos encontrar uma pilha, deputado Valdec, uma pilha, em meio aos escombros, uma pilha de lixo, deputada Alana, inclusive com fitas, com discos, inclusive impressos do extinto, do finado Canecão. Quero dizer também que, infelizmente, e notem que eu não estou trazendo aqui essa tribuna paixões ideológicas, críticas ideológicas, estou fazendo uma análise de cenário. Nós encontramos, deputado Gualberto, um ambiente de depredação, com pichações nas paredes, todas alusivas a movimentos ideológicos. Encontramos restos de consumos de droga ali dentro. Enfim, um cenário de destruição, depredação absoluta, profunda desordem. Quero deixar claro, senhor presidente, que não foi em razão da lei de tombamento que data de 1999, ou seja, 20 anos, não foi em razão dessa lei que o extinto, finado Canecão chegou em tamanha destruição. Ele chegou em tamanha destruição, deputado Márcio Gualberto, por conta da incompetência, do aparelhamento político, da doutrinação ideológica, da leniência, da omissão e da desídia da UFRJ, que resolveu do dia para a noite tirar da administração privada, aliás, satanizando o empreendimento privado. Eles esquecem que o empreendedor que move esse país, o empreendedor que cria emprego, o empreendedor que paga imposto, mais uma vez satanizando a atividade empresarial, eles retiraram da administração do particular, tomaram para si, o FRJ, a gestão do Canecão e simplesmente, num passe de mágicas, do dia para a noite, promoveram tamanha destruição. Quero dizer e parabenizar o presidente pela iniciativa que, ao meu lado, estamos dando o primeiro passo. Quero dizer também que eu discordo do projeto apresentado pela UFRJ. Se a UFRJ foi incapaz, incompetente em 10 anos de fazer algo pelo Canecão, por que essa preocupação agora? Porque resolveram, coincidentemente, na hora que eu vou ao Canecão com o deputado Daniel Silveira, num passe de mágicas, saem da zona de conforto, da apatia e resolvem se movimentar. Então, quero dizer que discordo, numa primeira análise, da manutenção do espaço
com a UFRJ simplesmente pelo fato de ter se mostrado mais uma vez incompetente para gerir um espaço tão importante para o Rio de Janeiro. Além disso, não posso passar desapercebido o fato de que essa mesma UFRJ destruiu outro símbolo da cultura do Brasil, da história e da memória do Brasil e do mundo, que é o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. A mesma UFRJ está destruindo, por exemplo, a Escola de Música, que fica aqui próximo, na Lapa, e tem um prédio em escombros, em putrefação, e é uma tragédia anunciada. Por conta de tanta apatia, de tanta vergonha que essas administrações doutrinadas, essas administrações aparelhadas por partido político fazem às universidades, e não é à toa que estamos vivendo o problema que estamos vivendo. Inclusive, nessa casa, eu quero parabenizar mais uma vez ao presidente pela sensibilidade em tentar corrigir algo que as universidades foram absolutamente incapazes de fazê-lo. Então, num gesto de protagonismo do Parlamento Fluminense, independente do caminho que o Canecão tome, o que eu quero deixar muito claro é que com esse projeto de lei, o meu desejo é devolver um símbolo da cultura, do patrimônio e da história do Rio de Janeiro para o cidadão. Então, propomos esse projeto de lei que visa única e exclusivamente acabar com o tombamento que impede que sejam realizadas obras, melhorias, reformas e qualquer outro tipo de intervenção naquele local. Quero dizer que, embora haja uma discordância, como disse, considero que a UFRJ teve o seu tempo, apenas 10 anos, e nada fizeram. Creio que nesse momento de revitalização, de vigor, de reedificação do Rio de Janeiro, o melhor caminho seja a estadualização, não para gastar nada do erário público, não, para que o Estado do Rio de Janeiro possa promover o processo de forma célere de pactuação através de parceria público-privada e, enfim, devolver aquele patrimônio, seja por via da atividade empresarial, da atividade privada e que possa, em contrapartida, melhorar as instalações daquele grande espaço para o Rio de Janeiro. Quero dizer com isso que, embora divergimos de como será a destinação final, algo que concordamos e, sem dúvida nenhuma, de forma unânime por esse parlamento, é que devemos sim devolver para o Rio de Janeiro o Canecão, símbolo da nossa cultura, da nossa história e da promoção das artes. Parabéns, senhor presidente, parabéns ao plenário dessa casa, aos senhores deputados e bancadas que retiraram de forma voluntária as emendas, através de um processo de discussão, e que possamos juntos, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de braços dados, seja com o Executivo do Estado, com o governador do Estado, seja com a nova administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, devolver esse símbolo da cultura para quem de direito, que é o cidadão do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor presidente.